Já imaginou uma escola onde as crianças passam 70% do tempo nos seus computadores, escolhem as matérias que vão fazer, expressam sua criatividade fazendo arte de rua e desenvolvem projetos para tentar salvar a humanidade de cenários catastróficos? Essa escola existe e foi criada por Elon Musk para os seus próprios filhos. É sobre ela que a gente vai falar hoje. Vem com a gente! Olá, meu nome é Wilson Vedana e essa é a Futuropédia. Sim, ele, o polêmico Elon Musk, que já foi reconhecido por muitos como o gênio da nossa geração. Eu sou fãzaço incondicional do cara, que enxerga os problemas mais difíceis do mundo e aí, em vez de ficar reclamando, vai lá e cria uma empresa para resolver cada um deles. E um desses problemas que o Musk encontrou foi na educação dos próprios filhos. Ele estava insatisfeito com a forma como a escola dos filhos dele estava ensinando os conteúdos. E olha que era uma escola para crianças de alto rendimento. Aí sabe o que ele fez? Ele foi lá e contratou os mesmos professores para dar as mesmas aulas, só que pelo Zoom. Não foi isso que o Musk fez. Ele foi lá e criou uma escola ultra inovadora, pela qual as crianças são apaixonadas e que adota princípios totalmente diferentes do ensino tradicional. Ela se chama Ad Astra, que em latim significa rumo às estrelas, e funciona dentro da fábrica da SpaceX, que é a empresa que o Musk criou para colonizar Marte e salvar a civilização na hipótese de cair na Terra um meteoro gigante, ou se a gente conseguir zoar o planeta antes disso. Sim, o cara fez isso mesmo. Aí tô lá eu empolgadão contando da escola do Elon Musk pros meus filhos e eles: Yes, pai! A gente quer uma escola dessa! Aí eu falei: não empolga não, que o papai não é nem um gênio bilionário do Vale do Silício para criar uma escola do futuro para vocês. Aqui vai rolar no máximo um canalzinho no YouTube, sacaram? Que a escola tradicional tá em crise, todo mundo já sabe. O Ken Robinson, que é um dos educadores mais bacanas que eu conheço, tem 3 TED Talks que falam sobre como as nossas escolas estão matando as criatividades das crianças, que é justamente a característica que eles vão mais precisar para se adaptar ao futuro. Vale a pena assistir porque, além de muito bom, o cara é hilário. Aí o Musk viu isso e disse: não contavam com minha astúcia! Quase isso. Então agora a gente vai falar dos 7 mandamentos da escola do Elon Musk, que dão algumas pistas sobre como vai ser a educação do futuro. Vamos lá. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, então deixa seu joinha, se inscreve no canal e clica no sininho para receber os novos vídeos, que só com esses 3 cliquezinhos você me ajuda a conseguir o meu objetivo, que é buscar conteúdos incríveis e apresentá-los de um jeito bem legal para impactar positivamente a vida de cada vez mais gente. Vamos começar? Primeiro mandamento: tecnologia em tudo. Já percebeu que a gente tem ouvido falar cada vez mais das empresas techs? Isso em todas as áreas. É fintech, edtech, medtech, lawtech, biotech. Tem tech para todo lado. E a razão para isso é que a tecnologia está acelerando as soluções para todos os problemas do mundo, multiplicando várias vezes a capacidade de compreensão, desenvolvimento e execução do ser humano. Musk percebeu isso e concentrou o currículo da escola em matérias como ciência, matemática, engenharia e ética. Sim, ética, porque não adianta nada você ter uma tecnologia maneira e usá-la para o mal, né? Os alunos da Ad Astra passam 70% do tempo nos seus computadores e são estimulados a aprender linguagem de programação e a criar sites e aplicativos. Ao invés de vê-la como um monstro a ser combatido ou como um verniz que você aplica em cima do modelo tradicional de ensino, a escola usa a tecnologia como base de todo o aprendizado e como uma forma de potencializar as capacidades de cada aluno. Segundo mandamento: aprendizado baseado em projetos. Ao falar das razões pelas quais criou a escola, o Musk diz que o ensino tradicional ensina da forma errada, focando nas ferramentas ao invés na sua aplicação. É como se para ensinar a desmontar um motor de carro, a escola tivesse aula de martelo, aula de chave de fenda, aula de chave de boca, aula de macaco hidráulico. Desculpa gente, deu até sono aqui. Muito melhor seria colocar o motor no meio da sala, jogar as ferramentas todas no chão e dizer para as crianças: com essas ferramentas vocês têm que desmontar aquele motor. Cara, quem não ia querer ter uma aula dessas? Terceiro mandamento: errar para inovar. Se você não está errando, é porque não está inovando o suficiente. Essa frase famosa do Musk é a inspiração para que as crianças tentem resolver problemas super complexos, tomem decisões difíceis por conta própria e aprendam com seus próprios erros. Porque pensa comigo, um dos problemas do ensino tradicional é que ele pune o erro. Ao invés de reconhecer que o erro é uma ferramenta que acelera o aprendizado, a escola vai lá e te dá nota baixa. Além do que, isso limita demais a criatividade dos alunos, porque para ser bem avaliado, todo mundo tem que fazer tudo igualzinho. Na Ad Astra não. Para eles, quanto mais você erra na busca de um objetivo, mais rápido aprende a chegar lá. E, sei lá, no meio desse processo você pode descobrir que um desses erros fez você descobrir algo novo, que ninguém nunca tinha feito antes. Tipo aquele cara que sem querer passou produtos de limpeza no pãozinho e criou o pretzel. Ou aquele outro que teve que botar a batata frita de novo no óleo quente porque os convidados estavam atrasados e criou a pomme soufflé. Ai, foi mal, gente. É meu espírito gordinho. Quarto mandamento: gamificação da educação.
Em uma entrevista à Khan Academy, que é uma plataforma online e gratuita de ensino, quando perguntado sobre o que poderia ser feito para melhorar a educação e tornar mais legal e interativa, o Musk lembrou do efeito viciante que os games têm sobre as crianças. Ele disse que quanto mais for possível gamificar a educação, maior será o envolvimento dos alunos. Mas o que é esse troço de gamificação? Sobre isso, eu vou deixar aqui uma sugestão de leitura, que é o livro Actionable Gamification, do Yu Kai Chao, infelizmente sem tradução em português ainda. O cara fala que a gamificação nada mais é do que um processo de design centrado na motivação humana, e apresenta um método para que você gamifique a sua empresa, a sua escola, a sua vida. Sério, dá para usar as dicas do cara para gamificar qualquer coisa, até o seu canal no YouTube. Assim como nos games, a escola de Musk não separa as crianças por critérios rígidos como a idade. Crianças de 7 a 14 anos aprendem juntas e formam grupos naturalmente de acordo com as suas preferências e aptidões. Quinto mandamento: educação financeira com empreendedorismo. Lembra que eu falei que as crianças da Adastra são estimuladas a criar sites e aplicativos? Então, mas não é qualquer programinha não. O programa tem que cumprir uma função que seja útil para toda a escola. A escola também tem sua própria criptomoeda e estimula os alunos a usar as plataformas que criaram para fazer negócios entre si. Um dos alunos inventou uma receita de cookie gourmet e criou um site para receber os pedidos e gerenciar as entregas. Sexto mandamento: design criativo pela arte de rua. Na Adastra, os alunos participam de atividades que envolvem grafite, arte performática, intervenções urbanas. Em uma das atividades, os alunos pegaram uma van toda grafitada e ficaram rodando pela cidade de Los Angeles, espalhando arte por todos os espaços vazios que eles encontravam. Além disso, os alunos realizam projetos em assuntos pelos quais são apaixonados, o que ajuda ainda mais a estimular e organizar o processo criativo. Sétimo mandamento: transparência total. A transparência da Adastra vai desde as paredes de vidro, que direto atraem o interesse dos engenheiros da SpaceX que transitam por ali, até a realização de palestras no modelo TED Talk, na qual os alunos são estimulados a apresentar seus conteúdos para um público externo. Quem é convidado para essas palestras assume compromisso de dizer o que gostou e o que não gostou. E essa avaliação é passada ao final para o aluno palestrante. Com isso, os alunos aprendem a fazer e a receber críticas de forma construtiva e ficam ainda mais preparados para lidar com a realidade que vão enfrentar depois que saírem da escola. Se você ficou até o final, agora faz parte oficialmente do time Futuropédia. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho. Agora, se você gostou mesmo desse vídeo e quer trazer mais gente para esse nosso time de curiosos, inquietos e visionários, compartilhe aqui esse vídeo com aquele seu amigo que é louco o suficiente para achar que pode mudar o mundo. Por último, eu queria convidar você a deixar um comentário aqui embaixo falando sobre a ideia mais simples que você conseguir pensar sobre como revolucionar o nosso modelo de educação. Eu vou selecionar as ideias mais legais e comentá-las no começo do próximo vídeo. E para premiar a sua persistência, que ficou até o finalzinho mesmo, eu vou contar um mandamento bônus, que também vai ser característica do ensino do futuro: a era dos super professores. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquele seu professor que era tão bom, mas tão bom, que fez você ficar apaixonado pela matéria dele? Com as plataformas mediadas pela tecnologia, como os TED Talks, a Khan Academy e o próprio YouTube, esses professores vão ter seu alcance potencializado, vão poder influenciar positivamente a vida de cada vez mais gente e finalmente vão ter o reconhecimento que tanto merecem. Quer alguns exemplos só aqui no Brasil? Hoje, no YouTube, você pode aprender sobre ciência com o Ashley Amarino, do canal Nerdologia, pode aprender sobre investimentos com o Thiago Nigro, do canal Primo Rico, sobre empreendedorismo com o Breno Perrucho, do Jovens de Negócios, e sobre história com Felipe Castanhari, do Nostalgia. Isso só para citar alguns caras incríveis e seus canais irados. E tem gente achando que YouTube é só pra ver vídeo de gatinho, fute paródia e live de sertanejo. Então é isso, galera. Beijo no coração e até a próxima.